Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vou estar falando com vocês, refletindo com vocês sobre a leitura que foi feita do primeiro domingo da Quaresma, que foi a leitura do Gênesis, capítulo 2, versículo de 7 a 9, e capítulo 3, versículo de 1 a 7. Diz a leitura: O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, insuflou em suas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivo. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a oriente, e nele colocou o homem que tinha formado. Fez nascer na terra toda espécie de árvores, de frutos agradáveis à vista e bons para comer, entre as quais a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência, do bem e do mal. Ora, a serpente era o mais astucioso de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: É verdade que Deus vos disse: Não podeis comer o fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: Podemos comer o fruto das árvores do jardim, mas quanto ao fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus avisou-nos: Não podeis comer dele, nem tocar-lhe, senão morrereis. A serpente replicou à mulher: De maneira nenhuma, não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que o comerdes, abrir-se-ão os vossos olhos e sereis como deuses, ficando a conhecer o bem e o mal. A mulher viu então que o fruto da árvore era bom para comer e agradável à vista, e precioso para esclarecer a inteligência. Colheu o fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava junto dela, e ele também comeu. Abriram-se então os seus olhos e compreenderam que estavam despidos. Por isso, entrelaçaram folhas de figueiras e cingiram os rins com elas. Irmãos e irmãs, no início da Quaresma, a Igreja nos leva às origens. Antes da cruz, antes da redenção, existe uma ruptura e a pergunta é inevitável: de onde vem o mal que fere o mundo? De onde vem o sofrimento? De onde vem essa divisão dentro do próprio coração humano? A palavra de Deus é clara: o mal não vem de Deus. O mal nasce quando o homem decide viver sem Deus. O livro do Gênesis responde com profundidade: Deus criou o homem para a vida e para a felicidade. O mal não vem dele, nasce das escolhas humanas. O texto de hoje pertence ao chamado relato javista da criação, escrito no século X a.C., provavelmente no reino de Judá, no tempo do rei Salomão. Recebe esse nome porque utiliza Javé para designar Deus. Trata-se de uma catequese, não de uma explicação científica das origens. O autor usa imagens fortes e simbólicas para ensinar uma verdade essencial. Deus está na origem da vida e do ser humano. A liturgia apresenta dois momentos: a criação do homem e o projeto de Deus, a origem do mal e a ruptura com Deus. A criação do homem, pó e sopro de Deus. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas um sopro de vida. O verbo usado indica o trabalho do oleiro. Deus é apresentado como um artesão que modela o homem com cuidado. O jogo de palavras entre Adão, homem, e Adamai, terra, mostra que o homem vem da terra
e a ela retornará. Tu és pó e ao pó retornará. Mas o homem não é apenas pó, ele recebe o sopro de Deus. Sua vida procede diretamente de Deus. Isso revela nossa dignidade. Nós ocupamos lugar especial na criação. Fomos criados para a comunhão com Deus. Fomos criados para a felicidade. O jardim e as duas árvores. Para expressar o projeto de Deus, o autor descreve um jardim abundante, símbolo de vida plena. No centro aparecem duas árvores. A árvore da vida, que está em destaque no meio do jardim, simboliza a vida plena e imortal, em comunhão com Deus. Deus ofereceu ao homem a possibilidade da vida perfeita e imortal, que passa pela obediência. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa a pretensão humana de decidir sozinho o que é bem e o que é mal, colocando-se no lugar de Deus. Comer dessa árvore significa optar pela autossuficiência, fechar-se à dependência amorosa de Deus. Deus oferece vida, mas respeita a nossa liberdade de escolher. Quando o homem escolhe viver sem Deus, entra no caminho da morte. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal significa: eu não preciso de Deus. Eu decido o que é certo e o que é errado, segundo os meus critérios. Eu sou o meu próprio Senhor. A vida é minha, faço dela o que quero. E aqui está o drama da humanidade. O problema nunca foi a árvore, o problema foi o orgulho. A origem do mal. No capítulo 3 surge a serpente. Entre os povos antigos, a serpente aparece como um símbolo por excelência da vida e da fecundidade, provavelmente por causa da sua configuração fálica. Entre os cananeus estava também bastante difundido o culto da serpente. Nos santuários cananeus invocavam-se os deuses da fertilidade, representados muitas vezes pela serpente, e realizavam rituais mágicos destinados a assegurar a fecundidade dos campos. Os israelitas, instalados ali, depressa se deixaram fascinar por esses cultos e praticavam os rituais dos cananeus, destinados a assegurar a vida e a fecundidade dos campos e dos rebanhos. No entanto, isso significava prescindir de Javé e abandonar o caminho de Deus. A serpente surge aqui como símbolo de tudo que afasta o homem de Deus, que é a idolatria ao dinheiro, a uma pessoa ou coisa. É o orgulho, é a autossuficiência. A serpente são os nossos pensamentos. É alimentar o mal no nosso coração. E essa serpente continua falando hoje. Ela fala quando alimentamos inveja, guardamos ressentimentos, cultivamos orgulho. A serpente é aquela voz interior que diz: você pode sozinho, você não precisa obedecer. Faça do seu jeito. A ganância e o desejo de posse. O verbo comer aparece repentinamente no capítulo 3, várias vezes, 8 vezes. Indicam o desejo de possuir, de apropriar-se de tudo e de todos. Quando o homem dá livre curso à ganância, que vem disfarçada de autonomia. Essa dinâmica se concretiza no capítulo 4, quando Caim mata o irmão Abel, fraco e indefeso. O pecado interior transforma-se em violência concreta. A nudez
é a verdade exposta. Então, abriram-se os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. A nudez simboliza a perda da inocência, a ruptura da harmonia e a desordem introduzida pelo pecado. Surge a vergonha, a tentativa de esconder-se. O homem que quis ser como Deus, agora se esconde. O homem que buscou autonomia, agora tem medo. O homem criado para a comunhão passa a viver na fragmentação. Atualização para nós. Quaresma é tempo de escolha. O pecado começou quando o homem quis subir ao lugar de Deus. E a salvação começa quando o homem se ajoelha. A palavra de hoje não fala apenas de Adão e Eva. Ela fala de mim, ela fala de você. Quantas vezes queremos decidir tudo sozinhos? Ignoramos a vontade de Deus? Colocamos nosso ego no centro? O mal que vemos no mundo começa nas pequenas escolhas do nosso coração. A Quaresma é o tempo de voltar ao jardim. Quaresma nos chama à humildade, à conversão, a abandonar a autossuficiência. Hoje, Deus nos pergunta: qual árvore você vai escolher? A da vida ou a do orgulho? É o tempo de dizer: Senhor, eu não quero viver sem Ti. Eu não quero ser o meu próprio Deus. Eu escolho a comunhão convosco. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Também não esqueça de ativar o sininho de notificação para que você receba mais vídeos durante essa quaresma e também compartilhe para que ele possa atingir mais pessoas.